Então, olá pessoal, a gente vai começar aqui uma aula sobre ultrassom pulmonar. A gente está aqui no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, é uma aula pela residência de Clínica Médica. Os residentes de Clínica Médica estão no estágio do pronto-socorro. A gente vai começar aqui a sessão sobre ultrassom pulmonar, principalmente voltado para a sala de emergência, está voltado para o médico emergencista ou médico intensivista, tá? Que está com um paciente crítico ali, está tendo que tomar decisão à beira do leito, e o ultrassom pulmonar é a ferramenta que ajuda nessa condição, tá? Ajuda a gente a tomar a decisão beira-leito, certo? Então vamos lá, meu nome é Guilherme. Então, a gente tem aqui uma publicação sobre todas as publicações sobre ultrassom que vem ao longo do tempo, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, as publicações sobre ultrassom pulmonar, elas cresceram muito nos últimos tempos, tá? Tem a publicação sobre outros sítios, né, sobre o ultrassom em outros locais do corpo vem de uma forma linear, só que a ultrassom pulmonar cresceu bastante, publicação nos últimos tempos, porque o ultrassom pulmonar é uma ferramenta que vem sendo cada vez mais utilizada. Tá? A gente tem aqui, então para a gente começar a fazer ultrassom pulmonar, a gente tem que entender primeiro em que local do paciente a gente vai usar para fazer ultrassom. Tá? E tem protocolos sobre isso, principalmente do Liechtenstein. Liechtenstein é a pessoa que mais publica, o maior especialista de ultrassom pulmonar do mundo, assim, de todos os tempos, no caso. Né? O Liechtenstein é a pessoa que mais publica e que mais tem publicação de evidência sobre ultrassom pulmonar. Então, vocês vão ver todas as referências de ultrassom pulmonar, as melhores são do Liechtenstein, tá? Só que tem um monte de outras publicações. E aí o Liechtenstein pede para a gente dividir em zonas, tá? O ultrassom do paciente pulmonar. Então, vocês estão vendo uma primeira ilustração aqui, que ele coloca para a gente espalmar as duas mãos no peito do paciente, os nossos dedos ali em cima do externo do paciente, tá? E essa face lateral da nossa mão aqui na clavícula. Se você espalmar essas duas mãos, você traça dois pontos no meio das suas duas mãos e do outro lado você conseguiria aí os campos pulmonares. Outra forma é você usar as duas linhas axilares aqui, linha axilar anterior, linha axilar posterior, e você marcar aqui zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, sendo que ali atrás do paciente ainda teria zona 5 e zona 6, tá? Uma outra forma aqui de ver é marcar assim, zona 1, zona 2 e aqui na posterior do paciente, zona 3. O importante é que antes de você começar o ultrassom pulmonar no paciente, você já sistematize na sua cabeça uma forma de você varrer todos os campos pulmonares, tá? De uma forma que você utilize a varredura do pulmão e faça uma abordagem anterior, posterior e lateral, tá? Para você conseguir varrer todos os campos que são necessários. Não adianta avaliar o pulmão do paciente só num campo pulmonar, você vai tirar a informação só daquele campo. Então você tem que ter, pelo menos na sua mente, aí, uma estratégia de fazer uma varredura de todos os campos. Tá? Isso é uma sugestão aí de algumas publicações. Essa aqui é do Liechtenstein, por exemplo. Beleza, então como é que é uma imagem típica do ultrassom pulmonar? O que, é que você vai ver no ultrassom pulmonar típico de um paciente normal? É essa imagem que vocês estão vendo. Tá? Aqui o probe do ultrassom fica aqui em cima e aqui é a imagem que se forma a partir do eco do ultrassom vindo aqui para baixo. Tá? Então você vai ver aqui pele e partes moles, que é essa imagem aqui. Essa linha branca aqui é a linha da pleura, são as duas pleuras. E aqui você tem duas costelas, tá? Uma costela aqui e uma costela aqui. A costela produz uma sombra acústica, então entre duas costelas é que você vai avaliar o pulmão do paciente, sempre entre duas costelas. Tá? E a imagem típica do ultrassom pulmonar normal, ela se dá pela reverberação da pleura. Tá? Então você tem a pleura e o ar, não é para ter imagem nenhuma embaixo do pulmão do paciente, porque só é para ter ar. Tá? E o que, que acontece quando você não tem imagem nenhuma? Você tem a reverberação da imagem que você tinha antes. Então as linhas A, que são essas linhas horizontais aqui, elas são a reverberação da pleura do paciente. Não aparece, ele está apontando aí, tá? Estou apontando. O pessoal não está mostrando na tela, né? Beleza. Então a imagem. Conseguiu, Franco, com 3G. A imagem da reverberação da pleura são essas linhas A aí que eu vou representar aqui para vocês. Então, essas linhas aí são as linhas A. Esse é o pulmão padrão A, tá? Que é a reverberação da linha da pleura. Esse é o pulmão normal, essa é a imagem normal de pulmão. Então, entre duas costelas tem linhas A, certo? O ultrassom pulmonar, ele se dá, a interpretação dos achados é a interpretação pela presença ou pela ausência de artefatos. Então, entre essa imagem aí, às vezes vai aparecer algum artefato e às vezes não, e é assim que você interpreta o que é que tem de conteúdo pulmonar, certo? Então, basicamente é isso aí. Entre duas costelas, reverberação da pleura, linhas A, e aí você vai começar a interpretar a imagem tendo essa imagem aí, que é a imagem de base na sua cabeça, certo?
Então, mais uma vez aqui, a gente tem ali a pleura e tem a reverberação das linhas da pleura, que são as linhas A, esse é o pulmão normal, entre duas costelas. Assim que a gente vai fazer a interpretação, certo? Além disso, a gente vai usar um modo chamado modo M, para poder interpretar também o pulmão, tá? O modo M, ele está no ultrassom, ele está no aparelho, tem lá, M-Mode, o modo M. Você vai apertar um botão e ele vai aparecer essa imagem que está aqui embaixo, para você, tá? Que parece um código de barras, ou parece... Eu já vou falar aqui o nome dos aspectos que a gente dá para esse modo que aparece aqui embaixo. Então, toda vez que você clica no modo M, o modo M te dá uma linha. Essa linha aqui que está passando no meio do probe, tá vendo? Essa linha aqui, você vai escolher onde é que ela vai. Então, se você rolar para o lado, essa linha ela vai passando para o lado, ela vai passando para onde você quiser, e você posiciona essa linha do meio aí do modo M no que você quer ver, tá? O modo M ele vai dar uma linha e ele vai mostrar essa linha ao longo do tempo. É isso que o modo M vai fazer. Ele vai mostrar o que é que está acontecendo nessa linha ao longo do tempo. Então, aqui embaixo, ó, aqui não aparece o meu cursor, né? Mas eu acho que quem está vendo na tela, talvez apareça lá o cursor do mouse. O que é que a gente está vendo ali? A gente está vendo essa imagem de baixo. O que está em cima dessa imagem ali é o que está lá em cima, tá? Então, o mesmo significado aqui do que está aqui embaixo, nessa parte preta, é o que está lá em cima, lá no peripartes moles. E essa parte de baixo toda aqui é o que está aqui para baixo, no pulmão, certo? Então, essa imagem aqui é a imagem aqui de cima, e a imagem aqui de baixo é essa imagem aqui de baixo. Isso ao longo do tempo. Então, o que está aparecendo ali para a horizontal é o que está acontecendo com aquela linha ao longo do tempo, certo? Então, se aquilo que está passando naquela linha mudar ao longo do tempo, essa imagem vai dar mudanças também, vai oferecer mudanças, certo? No modo M, todas as estruturas estáticas que não estão se movendo aparecem como um código de barras, que é essa primeira faixa de cima ali mais escura. A gente chama de código de barras, parece um código de barras. E as estruturas que se movem, elas dão um padrão granulado, tá? Então o pulmão normal, ele tem um padrão areia e mar. É assim que a gente chama, areia e mar. Que aquilo ali parece uma praia, tá? A parte do código de barras parece areia, a parte de baixo ali parece o mar. Certo? Isso demonstra para a gente, você vai interpretar isso aí no seu análise clínica, de que aquela parte de cima ela não se move, ela é estática, e a parte de baixo são estruturas que se movem, que é o pulmão normal, tá? Tem alvéolos, tem as estruturas pulmonares, e quando o paciente respira, aquelas estruturas estão se movendo, certo? Esse é o padrão comum do pulmão, areia e mar, esse é o padrão normal, beleza? Então até agora eu só mostrei o que é o normal, é isso que você vai ver num pulmão normal, convencional, que o paciente não tem nenhuma alteração, né, no caso do exame. E agora começando a falar aqui das alterações, tá? Então a primeira alteração que a gente tem que mostrar é do deslizamento pleural. O deslizamento pleural é o seguinte, tem um vídeo aqui para a gente ver. Quando o paciente está respirando, uma pleura desliza sobre a outra, certo? Então isso dá um deslizamento pleural. É assim que a gente vê um pulmão normal. Uma pleura está deslizando sobre a outra, quando o paciente está inspirando e expirando, tá? Isso é um deslizamento pleural. Você vai ver isso no pulmão inteiro. Se você olhar qualquer pulmão e qualquer campo pulmonar, tem que ter deslizamento pleural, certo? Bom, isso é o normal, deslizamento pleural, e a ausência do deslizamento pleural. Então, observa agora que não tem deslizamento, tá? Essa parte que está entrando ali na direita, ela tem deslizamento. A parte que está aqui à esquerda não tem deslizamento pleural, tá? O nome disso aí é ponto pulmonar, lung point. Vou colocar uma outra imagem aqui que vai ficar mais fácil de ver. Isso aí é a pleura sem estar deslizando, não tem deslizamento pleural aí. O paciente está inspirando e expirando, e você vê nesse vídeo aí que não tem deslizamento pleural. Certo? Eu já vou mostrar uma outra imagem ali do lung point. Mas nesse caso aí é a ausência de deslizamento pleural. Naquele outro slide é a presença do deslizamento pleural. Tá? Vou voltar lá no deslizamento. Já vou explicar as causas já que dão a ausência do deslizamento. Então primeiro olha a imagem. Esse aí é um pulmão que está com deslizamento pleural normal, certo? Se você olhar isso aí, ó, uma pleura está deslizando sobre a outra. Se você encostar bem ali, der um zoom, você vai ver que parece... tem gente que fala que é igual formiga, tem uma pilha de formigas andando, isso é a pleura deslizando, tá? Esse aí é a presença do deslizamento pleural, que é o pulmão normal. Aqui a gente tem a ausência do deslizamento pleural. Não tem deslizamento pleural aí. Então, quais são as causas de ausência do deslizamento pleural? Ou o paciente não está respirando, a apneia, por exemplo, não vai ter deslizamento pleural, o paciente não está respirando, certo? Outras causas, fibrose pleural, intubação esofágica, então você intuba o esôfago do paciente, está o ventilador insuflando, ele não está tendo expansão pulmonar. Se você não tem expansão pulmonar, você não tem deslizamento pleural. Apneia, intubação seletiva, então se você intubar só a direita, se você colocar o probe à esquerda, você não vai ver deslizamento pleural, evidentemente. E uma causa importante que a gente procura muito na sala de emergência é o pneumotórax.
Então, pneumotórax é uma causa de ausência do deslizamento pleural. Como que você confirma que essa ausência de deslizamento pleural significa pneumotórax? Você vai procurar o ponto pulmonar, o lung point, tá? Já vou mostrar aqui para vocês. Então, esse aqui é o lung point. O lung point, ele é o seguinte, você está encontrando exatamente o momento em que o pulmão está encostando na pleura e que ele está saindo, afastando da pleura. Então, aqui o pulmão está encostando na pleura, aqui ele está afastando. Certo? Aqui ele está encostando na pleura, aqui ele está afastando. O nome disso é ponto pulmonar, lung point. Isso aqui, para você, confirma que essa ausência de deslizamento pleural é um pneumotórax. Nessa imagem aqui vai ficar mais fácil de ver. Ó. Essa linha branca aqui é a pleura. Tá? Essa linha branca é a pleura. Aqui, nessa parte de baixo, era para ter o pulmão. Era para ter deslizamento pleural. Certo? Não tem deslizamento pleural. Ele aparece o deslizamento pleural só quando o paciente inspira, que é aquela parte que está encostando ali à direita. Aquilo ali é o pulmão. Aqui nessa parte aqui é é pneumotórax. Eu vou mostrar outra imagem, vai ficar um pouco mais claro agora. Deixa eu ver se eu acho a outra imagem aqui que eu ia colocar, que é essa aqui. Ó. Então, o que é o ponto pulmonar? Tá? Você está vendo aqui o paciente está com pneumotórax, certo? Essa parte, essa imagem da esquerda em A, é o paciente está expirado. Ele está na expiração, então o pulmão está menor, mesmo o pulmão que está, o lado que está com o pneumotórax. A imagem B à direita, o paciente inspirou, então ele expandiu o pulmão, certo? O probe está posicionado bem aqui à esquerda ali, da nossa imagem. O probe está ali. Na primeira imagem A da esquerda, o pulmão não está encostado na pleura, o paciente está inspirado. Então, o que é que a pessoa vê naquela parte ali? Ele vê a ausência de deslizamento pleural, ele só vê uma pleura. Certo? Quando você encosta o probe ali, naquela região ali onde ele está encostado ali, e você está vendo aquela imagem com o paciente expirado, só tem uma pleura. Então não tem duas pleuras, a pleura está afastada uma da outra. Então você não vê deslizamento pleural. Quando o paciente inspira, aparece uma pleura cola na outra ali, na imagem da direita. Certo? E aí nesse caso aparece o deslizamento pleural. Então ele vai aparecer uma imagem exatamente como essa aqui que a gente está mostrando aqui agora. Que é o lung point. Certo? O lung point encostou ali, afastou. Certo? Ali o paciente inspirou, igual naquela outra imagem lá. O paciente inspirou, o lung point encostou. Ele expirou, o lung point afastou. Certo? Se você encontrar isso aí, é difícil de encontrar isso, é pneumotórax, tá? Nesse caso. Agora, já é bem sugestivo de ser pneumotórax num contexto clínico sugestivo e que você só não veja deslizamento pleural. Se você colocou o probe e você não encontrou deslizamento pleural, isso pode ser pneumotórax. Se você encontrar o lung point, você pode bater que é pneumotórax, tá? Se você só encontrar a ausência do deslizamento pleural, pode ser que seja pneumotórax, pode ser que não seja, tá? E se você colocar o modo M para você ver, também ajudar a diagnosticar o pneumotórax. Então você fez lá o ultrassom, você está vendo que não tem deslizamento pleural. Aí eu quero tirar a dúvida se é o que eu estou vendo, é isso mesmo, tá? Pô, será que eu realmente não estou vendo deslizamento pleural aqui? Aí você aperta o modo M. Como é que é o modo M convencional? É esse aí que eu mostrei para vocês, areia e mar, né? Porque tem uma estrutura que se move lá em cima, uma estrutura que não se move lá em cima, que é peripartes mole e caixa torácica, e aqui embaixo, na parte do mar, a estrutura que se move, que é o pulmão, tá? Então fica aparecendo um código de barras e um padrão granulado. E se for um pneumotórax, como é que fica? Um pneumotórax, olha só, o normal está aqui na imagem à esquerda. Sinal da areia ou sinal da praia, que é seashore sign. Seashore é costa, costa, né? Tem outros sinônimos aí. Litoral, costa. Então tem aí o sinal da areia e mar. Agora, sem esse sinal, que é o do meio, a imagem do meio aí, então tem um sinal de código de barras, ou sinal da estratosfera. O sinal da estratosfera, ele é o sinal do código de barras, só que no pulmão inteiro. Tá? E se você pegar o lung point, você pegar o lugar que tem a transição, você vai pegar a imagem da direita. E a imagem da direita você vê, nessa imagem aí, à esquerda você vê código de barras e o padrão do mar ali, né? Então areia e mar. E na parte da direita você está vendo o sinal da estratosfera. Então o sinal da estratosfera é como se fosse o sinal da areia, só que só areia. Tá? É o sinal da estratosfera que a gente chama. Então você sumiu aí o sinal do areia e mar e ficou com o sinal da estratosfera. Tá? O nome disso é sinal da estratosfera. Isso aí é também sugestivo de pneumotórax. Certo? Você pode ser que você não ache o lung point, pode ser que você só ache essa imagem do meio aqui. Essa imagem do meio aí é o sinal da estratosfera, tá? Sinal da estratosfera é igual a sugestivo de ser pneumotórax. Sugestivo de ser pneumotórax. Para isso aí você usa o modo M, tá? Tudo certo aí? Todo mundo viu como é que identifica um pneumotórax, né?
Beleza. Dá para botar naquela imagem lá. Qual? Essa? A pleura é a parte mais pericogênica ali, né? Isso, a pleura é essa linha branca Ela que tem está aí. deslizando ali. Ela está deslizando só na parte da direita, né? Na parte da esquerda não tem deslizamento. Tá? Isso aí é pneumotórax. Isso é um pneumotórax. Você está vendo ali o ponto, o lung point, que é o ponto pulmonar. Tá? Você pode não encontrar o ponto pulmonar, é comum que você não encontre. Às vezes você tem um pneumotórax, está lá diagnosticado já, você sabe que é, aí você procura, às vezes você não acha o ponto pulmonar não. Mas não necessariamente você precisa achar sempre o ponto pulmonar. Só a ausência de deslizamento pleural, num contexto clínico sugestivo, para você já pode ser suficiente para você dar o diagnóstico de pneumotórax. Tá? Uhum. Então, as linhas A são a reverberação da pleura. Tá? Sim, das duas. Não, de qualquer pleura. Então lá o que aparecia era pleura parietal, né? Não, aquilo é a reverberação da pleura, sim. São as linhas A. Mesmo no paciente que tem pneumotórax, ele pode ter linha A. O pulmão dele é um pulmão de linha A, tá? Ele vai ter um pulmão de linha A. Só que se você colocar o modo M, você vai ver que tem uma diferença lá. As linhas A dele não vai dar o sinal do código de barras e da areia e mar, que é o granulado com código de barras, que é o sinal da areia e mar. Ele vai dar o sinal da estratosfera. Certo? Tá, vamos seguindo aqui. Mais uma vez aqui, ó, uma imagem aqui para vocês verem. Isso aqui é a pleura, tá? Essa primeira seta branca em cima. E você está vendo aí um pulmão com padrão A. São linhas A embaixo, certo? Só que quando você coloca o modo M, você não encontra mar, só areia. Então isso aqui é o sinal da estratosfera. Para você ver que pneumotórax dá padrão A, certo? Pneumotórax dá padrão A, só que sem deslizamento pleural. Beleza? Exatamente o que você perguntou aí. Então, beleza. E as linhas B? Todo mundo pegou a parte do pneumotórax aí, né? Na prática vai ficar um pouco mais claro lá quando a gente for com o ultrassom lá. E linha B? As linhas B, elas são artefatos, né, que são linhas verticais, hiperecoicas, bem definidas. Então, são essas linhas brancas aí que parecem cauda de cometa, tá? Uma cauda de cometa é o que parece essas linhas brancas aí que estão verticais. Certo? Todo mundo está vendo na imagem à esquerda aí. As linhas B, elas são artefatos. Você vai começar a ver artefato. Então, tem mais coisa além de ar no pulmão ali, entre o seu probe e o pulmão do paciente. Você vai começar a interpretar artefato agora. Um artefato são as linhas B, tá? As linhas B, elas se estendem desde a linha pleural até o fim da tela. Então, vem desde a linha pleural aqui até o final da tela, tá? Elas apagam as linhas A. As linhas A são aquelas horizontais. A linha B, que é a vertical, ela apaga a linha A. E ela também se movimenta com o deslizamento pleural. Você vai ver as linhas B fazendo assim, ó, na imagem. Quando o paciente respira, a linha B faz assim, tá? Ela se desloca horizontalmente. E elas podem ser vistas normal, no pulmão normal você vai encontrar a linha B, só que se entre dois arcos costais, você está lá na imagem, entre dois, você delimitou bem, tem um arco costal à esquerda, um arco costal à direita, e tem uma imagem entre eles. Se entre dois arcos costais você vê que tem mais do que 3 linhas B, isso indica um edema pulmonar intersticial. Isso indica que o interstício do paciente está preenchido, tá? Então isso pode ser um sinal de edema intersticial pulmonar ou de congestão pulmonar, por exemplo, tá? Só que linha B ela pode ser um monte de coisa. Vou mostrar mais adiante que linha B ela pode dar em outros padrões também. Só que num contexto clínico sugestivo, a gente usa o padrão B para indicar que o paciente está congesto. Tá? Você pega um paciente com um choque séptico e você fez o ultrassom no paciente inteiro. Tá? Eu vou mostrar no final o que é que tem de protocolo para a gente usar, de beira de leito. Mas você fez lá um protocolo blue, por exemplo, protocolo false, que indica que você faça o protocolo blue dentro dele, que é para você usar num paciente em choque. E você viu, no início o paciente estava com padrão A, e você começou a fazer expansão volêmica, para poder guiar o choque. E você vai sempre fazendo ultrassom pulmonar e auscultando. Em algum dado momento começou a aparecer linha B. Daqui a pouco começou a aparecer 4, 5 linhas B por campo, entre duas costelas. Então esse paciente está congesto, ele começou a ficar congesto. Tá? Então linha B, muita linha B entre dois campos pulmonares significa, nesse contexto aí sugestivo, congestão pulmonar. Tá? Mais sensível até do que o estetoscópio. Certo? Só que a linha B, ela além de congestão pulmonar, ela indica outras situações também. Então, você tem aí pacientes, por exemplo, com consolidação, com opacidades, né, mais sérias, consolidações pulmonares, que também vai dar linha B, tá? Então, linha B, ela na verdade é inespecífica, porque outras coisas podem dar linha B também, não só congestão, tá? Eu vou seguir adiante aqui, eu vou mostrar para vocês. E quais são essas linhas B? Você falou 3. Linha B é essa linha branca. Você falou quando tem 3 linhas entre dois arcos costais. Isso.
Então, aqui não tá dando para ver. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Deixa eu mostrar outra imagem aqui para vocês antes. Ó, olha essa imagem aqui de cima, tá vendo? Você tem dois arcos costais lá em cima. Tá vendo? Peraí, deixa eu botar uma outra imagem aqui. Ó, tá vendo? Tá escrito costela aí. Costela é essa parte preta aqui, certo? Então aqui tem um arco costal, aqui tem outro arco costal, tá? Que produz essa sombra acústica aí, porque é osso. Então entre esses dois arcos costais aqui é que você vai contar quantas linhas B você vai ver, certo? Se tiver mais do que 3, indicativo de congestão pulmonar. Beleza? Toda imagem que não faça o som vai ter que estar sombra posterior, que é justamente essa imagem preta do cálculo, dá isso aí, costela, dá isso aí. Então imagens sólidas, né? No geral elas dão sombra acústica posterior, por exemplo a costela, tá? E no caso está ali, ó, entre as linhas B lá, tem aquela sombra acústica lá posterior, tem 3 costelas ali. Isso. Então, eu botei aqui um estudo, por exemplo, do Liechtenstein. Ali, ó, volta lá grande. Aqui, ó, isso aqui. A figura do meio lá, acima do nome B ali, ó. Aquela, tem uma sombra acústica posterior, lá de cima até embaixo. Ah, você está contando lá de cima, então? É, lá de cima, é. Ah, Você não tá vendo a costela, você está vendo só a sombra acústica entre elas das linhas B. Pelo menos na minha avaliação é isso mesmo. Sim, é o que parece também. Com a imagem estática fica mais difícil, tá? Você com o probe na mão, imagem dinâmica, fica mais fácil identificar o que é o que. Mas parece que é isso aí que ele está falando, tá? Que uma costela de um lado, uma costela do outro, entre elas tem as linhas B, tá? Mas com a imagem estática às vezes fica meio difícil, né? De afirmar que isso é uma costela ou não. Com ultrassom na mão fica mais fácil, tá? Eu botei um estudo aqui, por exemplo, do Liechtenstein, falando sobre o protocolo Blue, só para vocês verem aqui, ó. Ele coloca, por exemplo, os padrões aqui, né? Padrão A mais os PLEPs. PLEPs é posterolateral, síndrome alvéolo pleural. É síndrome alvéolo pleural posterolateral. Já vou explicar o que é, mas é quando você coloca aqui o probe aqui atrás da costela, você vai encontrar consolidações ali. Então, padrão A com PLEP, padrão A sem PLEP, padrão B, padrão C, padrão A e B e lung point, tá? E ele colocou os pacientes aí, tá? O que é que tinha, o que é que o paciente tinha? Então pode ver, por exemplo, pneumonia às vezes deu um padrão A, 35 pacientes deu aí um padrão A com PLEPs, tá? Que ele viu síndrome alvéolo pleural aqui embaixo. Mas, por exemplo, 6 pacientes aí com pneumonia deu padrão B. O paciente tinha lá o padrão B, tá? Ou o padrão C, que é um padrão que eu já vou mostrar adiante também aí mais o que é. Outro exemplo ali, ó, o paciente com edema pulmonar, o primeiro lá. Edema pulmonar deu padrão B em 62 pacientes no estudo aí, por exemplo, tá? Que indica que edema pulmonar é bem sugestivo, assim. Quando o paciente tem um padrão B, ele geralmente tem um edema pulmonar. Pneumotórax sempre lá no fundo, o lung point lá. Então, os 8 pacientes aí ele conseguiu ver o lung point, só que um paciente ele só conseguiu ver o padrão A normal, sem PLEPs, só que sem deslizamento pleural, que é esse do meio aí, tá? Quando você vai ler o estudo, ele indica para você que esse A com um risquinho em cima significa que o paciente não tinha deslizamento pleural. O padrão B com um risquinho em cima significava que o paciente também não tinha deslizamento pleural, tá? Ou seja, essa avaliação é heterogênea, mas a maioria dos pacientes com congestão pulmonar tem um padrão B. A maioria dos pacientes com pneumonia, eles têm um padrão A. Só que você pode encontrar lá um padrão C, que é padrão de consolidação, já vou mostrar, de preenchimento alveolar, ou então um padrão B só, tá? Ou seja, o padrão B ele não é 100% seguro de que é congestão não, tá? Outras coisas dão padrão B. Padrão B significa que tem mais coisa para encher no interstício. A parte do interstício do paciente tem preenchimento, tá? Não é só ar no pulmão. O interstício está mais preenchido. Isso que dá o padrão B. Só que muitas doenças podem dar esse padrão, certo? Só que é sugestivo num contexto específico de que o paciente está congesto. Aí você tem que usar com a clínica. O que é o padrão C que eu estava falando aí agora? Então, ó, isso aqui, essa imagem da direita aqui, ó, isso aqui é o diafragma. Essa linha, vocês não estão vendo minha seta aqui, tá? Mas essa linha aqui é o diafragma, certo? Isso aqui embaixo, eu não sei se é o baço ou se é o fígado, depende de que local você está aí. E em cima ali tem o pulmão. O pulmão do paciente está ali colado no espaço entre o diafragma e o tórax ali, certo? Logo acima do diafragma. Essas linhas hiperecogênicas aí, dentro do parênquima pulmonar, elas são consolidações pulmonares. Então, o pulmão normal é aquele que você viu lá naquela primeira imagem, que é um padrão A ou um padrão B, não é para ter nada ali no meio. Quando você encontra imagens ali que estão brilhando ali dentro do pulmão, aquilo significa, a gente começa a identificar que é um padrão C, que é consolidação, tá?
Então, você pode diagnosticar uma pneumonia dessa forma. Você vai em cima da pneumonia ali e você olha que começa a brilhar dentro do parênquima pulmonar, tá? E o nome disso é linha C ou padrão C, certo? Então, elas são definidas como hipoecogenicidades subplurais. É verdade, é hipoecogenicidade, né? Hiperecogênico é quando tem o eco passa com facilidade, né? Hipoecogenicidade é quando tem E quando está mais escuro. É isso. Não, quando está mais claro. Quando está mais claro. Hipoecogenicidade, desculpa, eu falei hiper aqui. E aí é condensação pulmonar. Certo? Ficou clara a diferença? Então, um pulmão ali não tinha nada, o outro pulmão tem artefatos ali que estão brilhando no meio do parênquima. Tá? Você pode identificar que isso aí é consolidação ou condensado pulmonar. Isso que significa o padrão C. Tem outra imagem aqui que mostra melhor. Olha só, então isso aqui é um desenho, a esquerda é um desenho e a direita é a representação. Então ele colocou aí os artefatos aí em G, tá representado como G aí, tá? E lá ele mostrou como brilha, isso fica branco no ultrassom, tá? Isso fica branco brilhante, quer dizer que isso pode ser consolidação. Ali em cima, em preto, ele colocou um EP, significa fusão pleural, é derrame pleural, tá? Em preto. Já vou mostrar adiante como é que a gente vê um derrame pleural. Mais uma vez aí, ó, você está vendo o diafragma. Ali identificou, ali é o fígado, tá? Tá ali, ó, liver, que é o fígado. Aqui no meio brilhando é o diafragma. Toda vez que você tem uma serosa ou uma membrana, geralmente ela fica branca no ultrassom, tá? E aqui era para você ter um pulmão normal, só que você tem uma consolidação aqui no meio, tá? Do pulmão, que é essa parte branca aí que está brilhando. Heterogêneo, certo? Assim que a gente identifica a consolidação. E agora, para explicar direito o que é aquele significado ali de PLEP, né? PLEP é a síndrome alvéolo-pleural posterolateral. Síndrome alvéolo-pleural posterolateral, que é você coloca o probe aqui atrás do paciente. Essa imagem fica mais claro aqui, ó. Onde é que está o probe lá? Bem aqui atrás do paciente, tá? Para você identificar a transição toracoabdominal, você vai identificar ali o diafragma embaixo, ou baço ou fígado, depende do lado, e você sobe um pouco ali, você começa a ver o que era para ser imagem pulmonar, você começa a ver que tem alteração, tá? Então, que alteração é essa aqui, por exemplo? Ele está mostrando ali, nessa imagem aqui, aqui tem o fígado ou baço, não sei qual dos dois é aqui, deixa eu ver se ele fala. É o baço, tá? E aqui essa linha branca é o diafragma. Ali em cima, onde tem duas setas brancas que identificam um E ali, é fusão pleural, é derrame pleural, tá? E aqui embaixo é o pulmão. Só que nessas partes brancas aí, isso aí brilhando é consolidação, é artefato dentro do pulmão, tá? O nome disso aí é PLEP. É o nome que Liechtenstein dá para essa alteração aqui embaixo, tá? Chama PLEP. Mais uma imagem aqui mostrando como é que a gente identifica o derrame pleural e como é que a gente identifica o PLEP, tá? Então, essa primeira imagem da direita aí, isso é um fígado, e você encontra aí em branco o diafragma, tá? O diafragma é aquela linha branca que fica em cima do fígado. Quando você sobe essa imagem, é assim que a gente identifica derrame pleural. Eu faço assim, né? Eu venho de baixo para cima. Então eu venho aqui, identifico o baço ou fígado, venho subindo, acho o diafragma, e logo ali em cima é para ter pulmão, tá? Igual essa imagem do meio aí. Essa imagem do meio tem pulmão aí. O pulmão está logo em cima do fígado, tá? Não tem água, não parece ser derrame pleural volumoso aí, não tem. O que tem aí é o que ele chama de PLEP, tá? Que são essas consolidações aí dentro do pulmão, posterolateral. Só que se você olhar a imagem da esquerda, você vai ver que tem pulmão e tem uma imagem preta aí. Você vai ver uma coluna preta aí, que isso é líquido, isso é derrame pleural. Mais uma imagem aqui para identificar derrame pleural. Essa imagem da direita é a mais clássica, é a que inclusive o Liechtenstein pede para você usar para diagnosticar derrame pleural 100%, assim, que é derrame pleural mesmo. Que é a imagem formada pela linha pulmonar, que é a pleura visceral, que é essa imagem parecendo uma barbatana de um tubarão aí, certo? Parecendo uma barbatana de um tubarão, isso aí é o pulmão do paciente que está encolhido aí, tá? Lá em cima você tem a pleura parietal, que é aquela imagem que ficou lá em cima, porque a caixa torácica se manteve no mesmo lugar. O que encolheu foi a pleura visceral e o pulmão. Então o pulmão encolheu, ele não está mais lá colado no espaço torácico, ele está encolhido aí no meio, parecendo uma barbatana de um tubarão. Se você vê isso aí na prática, você vai ver que essa imagem pulmonar, inclusive, ela se mexe. O pulmão do paciente ele fica se mexendo aí, tá? Então a linha pleural, a imagem formada pela linha pulmonar, que é a pleura visceral, paralela à linha pleural, que é a pleura parietal, que eu mostrei lá em cima, e o sinal do sinusoide, que é esse sinal aí do pulmão que parece uma barbatana de um tubarão. Então isso aí, essa coluna preta aí é líquido pleural, certo? Derrame pleural.
ela está bem homogênea aí, não tem debris aí nessa imagem, tá? Mas às vezes é possível que você veja aí debris, inclusive, tá? Processo inflamatório que você encontre aí, ou que você encontre essa imagem mais densa também, que indica para você que não é só sangue, não é líquido, pode ser sangue, pode ser inclusive empiema, pus, tá? A acurácia não é tão boa de você ver debris na imagem do pulmão pelo ultrassom, mas pode ajudar você a guiar também sua terapia. Certo? Entenderam como é que diagnostica o derrame pleural aí, né? Então pega o probe, vem aqui de cima do fígado, de cima para baixo, identifica o fígado ou baço e vem subindo. Você vai achar o diafragma e logo em cima do diafragma é para ter o pulmão colado ali. Então o que é para acontecer quando você subir do diafragma do fígado para o pulmão? É para começar a aparecer o pulmão padrão A. Igual o que você viu, a outra imagem lá, padrão A. É para aparecer aquilo, tá? Se aparecer essa coluna preta, isso aí é derrame pleural. Pode ser deitado também. Uhum. Sentado fica melhor, até para você até fazer punção, tá? Mas pode ser deitado também. O corte é transverso? O corte ele é dessa maneira aqui, ó, com probe voltado para longitudinal, exatamente. Essa bolinha azul é o índex, tá? Você sempre tem que se preocupar com essa bolinha azul, principalmente quando você vai avaliar coração, tá? Que não é o objetivo da aula de hoje, mas o índex ele mostra para você qual lado da imagem você está vendo, tá? O índex é essa bolinha azul. Então o índex a gente avalia pulmão geralmente com o índex voltado para cima, tá? Para a cabeça do paciente, o segmento cefálico. E você vê dessa forma aqui, certo? Mais uma imagem aqui à direita, tá? Mesma coisa da outra. Toda imagem você vai ver assim, é muito fácil de identificar derrame pleural, tá? Não tem muita dificuldade não. E aí você vai ver que existem protocolos, por exemplo, tá? Se você for começar a pesquisar, você vai ver que existem protocolos clínicos para usar o ultrassom pulmonar na tomada de decisão do paciente. O mais famoso deles é o protocolo Blue, tá? Esse também é um artigo do Liechtenstein. Deixa eu ver se é esse. É isso mesmo, é um artigo do Liechtenstein que ele discute sobre o protocolo Blue. Então ele coloca lá em cima, por exemplo, você começa vendo se tem deslizamento pleural, que ele chama aí de lung slide, tá? Então, deslizamento pleural para a direita e abolido, com padrão de linha A, deve ser pneumotórax, tá? Lembra lá? Então, não tem deslizamento pleural, é um padrão de linha A. Com lung point, então ele coloca aqui plus lung point, que é mais ponto pulmonar, é pneumotórax. Agora, você não encontrou o ponto pulmonar, pode ser que seja pneumotórax ou pode ser outra coisa, tá? Você pode muito bem encontrar um pulmão que está parado lá, porque está com intubação seletiva e não tem deslizamento pleural, e é padrão A. Ou você entubou o esôfago, ou o paciente está em apneia, por exemplo, tá? Não está tendo deslizamento pleural igual, mas pode ser que não seja pneumotórax. Mas a ausência de deslizamento pleural padrão A e você achou o ponto pulmonar, é pneumotórax. Agora, esse outro fluxo aqui. Então, você encontrou deslizamento pleural abolido também. Só que você encontrou um padrão B. Padrão B é pulmão. Não tem como padrão B ser A. Tá? Padrão B, lembra, é preenchimento de interstício. Então, encontrou padrão B, não é pneumotórax. Se você quiser afastar pneumotórax rapidamente no paciente, chegou um paciente lá em choque, parado, ou em choque grave, acabou de chegar para você vai fazer ultrassom dele do corpo inteiro. E você quer saber se tem ou não tem pneumotórax, rápido. Você coloca o probe de um lado, aqui em cima geralmente, né, porque o A sobe. Então, se o paciente está deitado, para você encontrar pneumotórax rapidamente, você faz uma avaliação logo anterior do paciente, tá? No tórax anterior. Colocou o probe, tem deslizamento pleural ou tem linha B, não tem pneumotórax. Agora, não tem deslizamento pleural, tem linha B, também não pode ser pneumotórax, tá? Porque linha B é igual ao pulmão, linha B é interstício, tá? É preenchimento intersticial. Então, para ser pneumotórax, não pode ter linha B, tem que ser um padrão A e não pode ter deslizamento pleural, certo? Se possível, encontre o lung point, que aí você fecha que é pneumotórax. Se não encontrou o lung point, pode ser outra coisa, mas pode ser bem sugestivo que seja pneumotórax. Então, deslizamento pleural abolido com linha B, será que é uma pneumonia? Aí ele interroga. Pneumonia pode ser um monte de padrões, certo? Inclusive esse aqui. Agora, lá no caso da esquerda, lá, ó, tem deslizamento pleural presente, tá? E tem linha B, pode ser edema pulmonar, certo? Então, deslizamento pleural cheio de linha B, deslizamento edema pulmonar. Agora, deslizamento pleural presente com padrão A,
Isso é um protocolo de avaliação de insuficiência respiratória aguda, tá? Por isso que ele sempre vai encontrar alguma coisa. Só que esse pulmão ali é o normal, tá? Esse pulmão que a gente está mostrando aqui agora, deslizamento pleural, presente, padrão de linha A, será que é TEP? Aí ele procura, porque TEP é assim, um pulmão normal, né? Então, será que é TEP? Aí ele vai lá achar uma avaliação venosa, um anjo TC, por exemplo, vai encontrar TEP. Só que se não encontrou, aí você vai encontrar, será que tem PLEPs, né? Ou será que não tem PLEP? PLEP é aquela avaliação póstero-lateral aqui. Encontrou PLEP, pneumonia. Não encontrou PLEP, pode ser um pulmão normal, pode ser DPOC, pode ser asma. Ele sempre coloca DPOC e asma porque é um paciente com insuficiência respiratória, tá? Mas pode não ser nada. Pode ser um pulmão normal. O pulmão normal é esse aí, ó. Tem deslizamento pleural, tem linha A, não tem nada obstruindo as veias, não tem PLEP. Esse é um pulmão normal, tá? Porque acaba ali em DPOC ou asma. E essa parte do meio aí, padrão A, padrão B, padrão C, sempre pode ser pneumonia. Insuficiência respiratória sempre pode ser pneumonia com qualquer padrão. Tá? Não afasta, você não tem como dizer que não é pneumonia só porque você encontrou um padrão A do pulmão normal lá. Tá? É bem sensível. Se você varrer o pulmão inteiro e não tiver nada, bem provavelmente não é. Tá? Mas não tem como afastar, é melhor você usar outro método. Certo? Esse é um exemplo aí de um protocolo, por exemplo, chama protocolo Blue. Esse é o protocolo mais mundialmente utilizado para avaliação pulmonar. Coloquei aqui um outro estudo para vocês verem, que é um estudo japonês desse ano já, por exemplo, 2020. E ele usa também aí um protocolo deles para avaliação do paciente em choque com dispneia. Então, o paciente hipotenso em choque dispneico, então sempre vai passar ultrassom no paciente inteiro, tá? Hoje em dia, qualquer sala de emergência, qualquer sala de dentro da UTI, dentro da sala de emergência, a ultrassom é extensão do exame físico. Então, chegou um paciente em choque, o ideal é que você avalie aquele paciente inteiro, dos pés à cabeça, com ultrassom. Isso leva, em média, aí 10 a 15 minutos. Não atrasa, não leva muito tempo, você não vai ficar fazendo medidas, um monte de medida com um paciente grave. Mas você vai pegar em 5 minutos, você já tem um monte de resposta, tá? Para te orientar. Inclusive relacionado ao ultrassom pulmonar. E ele coloca aí, ó, ele faz uma revisão na tabela direita de vários estudos aí que incluíram o ultrassom pulmonar na avaliação do paciente crítico, tá? No paciente grave. Um outro protocolo muito importante aqui, muito famoso, que também é de um estudo aí do Liechtenstein, é o protocolo FALS. O protocolo FALS é um protocolo de avaliação de um paciente com choque circulatório. Chegou um paciente com choque circulatório, você vai aplicar um protocolo chamado protocolo FALS. Tem outros também, tá? Tem o protocolo RUSH, tem outros protocolos, mas esses são os principais. O FALS, por exemplo, indica lá que você faça o protocolo B, tá? Ou Blue. Você está vendo ali o protocolo Blue embaixo? Então ele vai fazer um paciente com falência circulatória. Você vai fazer uma avaliação cardíaca, ultrassonográfica. Logo depois você vai fazer uma avaliação cardíaca ou uma avaliação pulmonar, ultrassonográfica, que é o protocolo Blue. Então um protocolo inclui o outro, tá? O protocolo FLAWS, ele inclui lá o protocolo Blue dentro dele. Certo? Eu coloquei a mesma imagem aí sem querer. E aí, como é que você toma a decisão, por exemplo? Esse aí é um paciente hipotético, tá? O paciente chegou lá na emergência e a gente está tentando identificar o que é a insuficiência respiratória dele. O paciente é um cardiopata, está todo inchado, e você pega lá o ultrassom e vai fazer uma avaliação pulmonar. Então, tem deslizamento pleural, o paciente está cheio de linha B, o paciente tem derrame pleural, ali embaixo à esquerda, e a veia cava distendida. Então, o paciente está congesto. O paciente está cheio de líquido, tá? Ele, em vários segmentos do corpo dele, você está vendo que tem estase venosa, ele está com derrame cavitário, o pulmão está cheio de linha B e o paciente está congesto. Você toma a decisão, vai fazer o que você precisa, tá? Fazer diurético, negativar o balanço do paciente. Agora é diferente de um paciente que chega para você em choque e você encontra lá, não tem deslizamento pleural, padrão A, será que é pneumotórax? Do outro lado tem deslizamento pleural, do outro lado não tem. O paciente tem um trauma, teve um trauma torácico, tem contusão e tudo. Então pode ser que seja um pneumotórax. Tá? É assim que a gente usa o ultrassom pulmonar, certo? Então a gente acabou os slides aqui. Tá bom? Vou parar a gravação aqui. Valeu, pessoal. Obrigado.